Olá, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 15. E enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, obras diante de Deus, diante de todo o povo. Os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós que esperávamos que ele traria redenção a Israel. Esse fato acontece no domingo da ressurreição. 2 discípulos deixam Jerusalém com destino a Emaús. E eles estão frustrados, decepcionados e desesperançados. Eles decidem então tomar o caminho da desistência porque eles esperavam algo que não havia acontecido. Na cabeça desses discípulos, Jesus era aquele que libertaria Israel do jugo romano. Ele traria redenção e restauraria a nação. Então, o que eu penso a respeito de Jesus determina o que eu espero que ele seja e faça. E isso é muito importante que a gente possa parar para pensar nisso, porque o que eu penso de Deus determina a minha fé e como Deus deve agir. Então esses discípulos tinham uma percepção equivocada do Messias, por isso eles dizem que nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. Para esses discípulos, o Messias seria como um Moisés, um libertador que traria essa libertação do jugo romano. Seria como um rei Davi que levou Israel a um contexto de prosperidade e glória. E o que eles pensavam então a respeito de Jesus, eles esperavam das suas atitudes. Então uma concepção errada a respeito de Deus constrói uma percepção errada das suas ações. E isso é muito importante, porque aquilo que eu penso sobre Deus, aquilo que eu construo sobre Deus, determina como eu vou crer nesse Deus e como é que eu vou determinar as suas ações. E esse era o motivo pelo qual esses homens estavam decepcionados, andando pelo caminho da desistência. Por quê? Porque eles não ligaram as Escrituras aos acontecimentos. Eles ligaram aos seus desejos e às suas interpretações aos fatos, aos acontecimentos. Eles não leram os acontecimentos à luz das Escrituras, mas eles leram os acontecimentos à luz daquilo que eles pensavam, daquilo que eles entendiam. E esse é um problema, você adaptar as Escrituras àquilo que você pensa e adaptar as Escrituras ao seu contexto. E muitas vezes nós construímos uma imagem de Deus que não se torna real e que não é realista. Ela é imaginária segundo aquilo que nós projetamos. Então Jesus expõe as Escrituras a esses discípulos, eles entendem o ministério e a identidade do Messias, e esse é o conhecimento que liberta, é o conhecimento do Cristo, que é a verdade que liberta. Então a verdade que liberta é o conhecimento do Cristo, porque ela traz o quê? Consciência, ela traz razão e ela traz sentido para a vida. E na cabeça então daqueles homens, depois desse encontro, não há mais dúvidas sobre o Messias e está tudo compreendido. O que eles fazem é o caminho de volta para Jerusalém. Então o caminho de Emaús é o caminho que representa a minha fé, representa a minha história, representa a minha caminhada, a minha jornada de espiritualidade. E a minha oração então é que esse dia eu possa compreender Jesus à luz das Escrituras, os acontecimentos, à luz das Escrituras, para que eu amadureça na minha fé, para que eu tenha uma concepção correta a respeito de Jesus, das suas ações, a respeito de Deus, e que eu permaneça firme nessa minha caminhada. Que seja esse dia um dia da sua jornada de experiências com Cristo, de que você tenha a leitura dos fatos à luz das Escrituras e não interprete os fatos à luz daquilo que você entende ou percebe. E que você amadureça então na sua caminhada. Que seja assim esse dia abençoado, debaixo da direção de Deus. Fiquem todos na paz e até a próxima.